Se você acha que pecado e misericórdia são dois assuntos separados, você ainda não entendeu o coração do Evangelho. Porque o Evangelho inteiro, ele é a história de Deus que vê o homem caído e decide descer para buscá-lo. E isso não é uma metáfora, é o que aconteceu na encarnação. É o que acontece em cada sacramento. É o que acontece toda vez que um pecador volta para Deus. E essa semana a gente caminhou juntos por 3 dias e cada dia foi um tijolo. Na segunda-feira eu te mostrei que continuar caindo no mesmo pecado não significa que a sua fé não seja real. Significa que você é humano. Paulo, ele disse isso em Romanos, capítulo 7, com todas as letras. O bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que não quero fazer, é esse que faço. E Paulo, ele não estava com a fé fraca quando escreveu isso. Ele estava descrevendo a condição humana que a igreja chama de concupiscência. Essa inclinação ao mal que permanece em nós mesmo depois do batismo. Não como uma desculpa para a gente poder pecar, mas como uma realidade que existe um combate espiritual todos os dias da sua vida. E na terça-feira, a gente foi fundo na misericórdia de Deus, que não tem medida humana, que o Salmo 103 descreve como a distância entre o Oriente e o Ocidente, que nunca se encontram, e que o único obstáculo ao perdão de Deus não é o tamanho do que você fez, é você achar, é você fechar o coração e recusar o perdão, porque Deus ele não força entrada em lugar nenhum. Ele oferece, ele te espera, ele corre quando você se levanta, mas nunca arranha a porta se você escolhe ficar do lado de fora. Então, ontem a gente fechou com a diferença entre culpa e o arrependimento. Pedro e Judas, na mesma noite, os dois traíram, os dois choraram, mas Pedro voltou e Judas foi embora. E a diferença não foi o tamanho de cada pecado, foi a direção do arrependimento. E hoje a gente junta tudo isso e vai fundo no que a igreja ensina de verdade sobre o pecado e a misericórdia. Porque você precisa entender os dois juntos, não separados e não em sequência, mas unidos. Porque é exatamente a tensão entre os dois que define a vida cristã. E para isso, a gente precisa começar pelo começo, pelo que é pecado de verdade. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1849, define o pecado dessa maneira: falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. E essa definição, ela importa porque o pecado não é só a gente fazer coisas erradas, é desviar do que você foi feito para ser. É você criado para a comunhão com Deus, escolhendo se afastar dele. É você preferindo a criatura ao Criador. O momento o momentâneo ao eterno. A mentira, a verdade. E isso tem um peso, tem uma consequência, tem uma gravidade real. E a partir dessa definição, a igreja distingue dois tipos de pecado. E essa distinção não é uma burocracia teológica, é a clareza pastoral, que vai mudar como você vive a fé. O pecado mortal é aquele que rompe completamente a relação com Deus. E para ser mortal, você precisa de 3 coisas ao mesmo tempo: matéria grave, ou seja, o assunto em si precisa ser sério, consciência plena de que é grave, você precisa saber que é errado e o consentimento deliberado. Você precisa escolher livremente as 3 juntas. Se falta uma das 3, não é pecado mortal. Agora, o pecado venial é aquele que fere a relação com Deus, mas não rompe ela completamente. E por isso, importa na prática, porque muita gente trata todo o pecado como se fosse mortal e vive em desespero permanente. Ou trata todo o pecado como um pecado venial e vive sem nenhuma seriedade. A igreja, ela te dá clareza para você não viver nem no desespero e nem na presunção. Para você saber com o que está lidando e buscar o remédio certo. E agora, se a gente entendeu o que é pecado, a gente precisa entender o que Deus faz com ele. E é aqui que entra a misericórdia. Mas antes da gente falar de misericórdia, é preciso te dizer o que ela não é. Porque a misericórdia é a palavra mais mal entendida da fé cristã. Tem gente que acha que a misericórdia é Deus sendo bonzinho. Tem gente que acha que a misericórdia é Deus ignorando o pecado. Tem gente que acha que a misericórdia é uma permissão
e você continua errando. Só que não é nada disso. O Catecismo, no parágrafo 1846, ele diz assim: o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. A misericórdia é o centro do Evangelho, não é o tema secundário, não é um apêndice, é o coração. E a palavra em latim vem de miseris, cordare. Perdão pelo meu latim, mas significa dar o coração aos miseráveis. Deus não te olha de longe com pena. Ele te dá uma segunda chance, como quem joga uma moeda por um necessitado. Deus desce, se aproxima, vira carne, morre na cruz e te oferece o próprio coração. E essa é a misericórdia cristã. É o amor que vê o pecado em toda a sua gravidade e te ama mesmo assim. Não apesar do pecado, mas dentro da realidade do pecado. E agora que você entendeu o que é o pecado e o que é a misericórdia, você precisa entender como os dois se encontram na sua vida concreta. E é aqui que entra a parábola que Jesus contou e que o domingo a gente vai ver inteiramente em Lucas 15. O filho pródigo, o filho que foi ao pai e disse: dai-me a parte que me cabe da herança. E na cultura judaica, pedir a herança em vida era o mesmo que desejar a morte do pai. É a imagem perfeita do pecado. Querer os dons de Deus sem Deus. Querer a bênção sem o perfeitor. Querer a vida sem a fonte dela. E o filho foi embora. Esbanjou tudo, acabou o dinheiro, acabaram os amigos, sobrou a fome. E aí o texto diz uma frase que talvez é a mais importante da parábola inteira. Voltou a si. O momento de conversão começa com a lucidez. Não sentiu um raio, não teve visão, pensou, raciocinou, decidiu. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão de sobra e eu aqui morrendo de fome? E começou a caminhar de volta. E aí vem um detalhe que muda tudo. Quando ainda ele estava longe, o pai viu, o pai estava olhando para o horizonte, ele estava esperando, e quando o filho, ainda longe, correu ao seu encontro, abraçou antes de ouvir o discurso de arrependimento. Ele interrompeu a autopunição com misericórdia. A misericórdia, ela não espera você estar pronto. A misericórdia, ela corre ao seu encontro. E é exatamente esse movimento que acontece nos 3 passos do seu arrependimento real, que é o jeito concreto de você viver tudo isso, que é o que a gente falou hoje. Porque, em teoria, todo mundo sabe, o difícil é descer para o real. O primeiro, reconhecer, nomear o pecado sem minimizar, sem exagerar. Não errei um pouquinho, eu não sou um monstro. Nomear com clareza e honestidade o que você fez e assumir a sua responsabilidade. Segundo, lamentar. Sentir dor pelo pecado e não por medo do castigo, mas por amor a Deus que você magoou. Essa é a diferença entre a contrição perfeita e a imperfeita. E a igreja aceita as duas, mas a contrição perfeita ela nasce do amor e não do medo. E agora o terceiro, mudar o propósito concreto de emenda. Não uma promessa impossível que você já sabe que você vai quebrar na primeira semana, mas a decisão real de tentar de um jeito diferente, de buscar os meios, de frequentar os sacramentos, de pedir ajuda. E agora que a gente percorreu por tudo isso juntos, desde o que é o pecado, até como o Pai corre ao seu encontro, eu gostaria de te convidar a fazer uma coisa. Parar por um momento e rezar, não como uma obrigação, não como um fechamento de vídeo, mas como uma resposta real ao que você acabou de ouvir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado por não desistires de mim. Obrigado porque quando eu ainda estava longe de Tu, já estavas correndo ao meu encontro. Dá-me a graça de reconhecer o pecado sem desespero, de confiar na Tua misericórdia sem presunção e de me levantar toda vez que eu cair. Não pela minha força, mas pela Tua graça. Amém. E agora, você escolhe se está carregando a culpa antiga. Marca uma confissão essa semana. Não espera o momento perfeito, não espera você se sentir pronto. Vai, se você está no ciclo de cair e de se desanimar, começa hoje. Sem drama, sem culpa, só levanta. No domingo, a gente vai direto em Lucas 15, direto no Pai que corre. E me segue para não perder. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. E que Deus te abençoe.